Nossa exposição doutrinária será com o nosso irmão Adriano, trabalhador da casa, e o tema é: escuta o teu protetor espiritual, que a espiritualidade amiga o conduza. Boa tarde, queridos irmãos e amigos que aqui se encontram. Rogamos ao Mestre Jesus que nos dê a luz, nos dê a serenidade e, sobretudo, a paciência, para que possamos aceitar os conselhos do Mestre contidos nas suas obras. Hoje nós queremos falar sobre um tema: escuta o teu protetor espiritual. E o tema proposto para a tarde de hoje nós vamos encontrar na segunda parte do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, debaixo do tema da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Se nós fizermos uma análise minuciosa das questões 489 até a 521, nós vamos então compreender a ação desses irmãos tão queridos e que aguardam exatamente essa oportunidade para nos inspirar os melhores pensamentos. Então, especialmente aqui na 492, a questão em que Kardec formula para os espíritos que naquela ocasião estavam reunidos para responder às perguntas, Kardec pergunta: o espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento? Ao que os espíritos respondem: depois do seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Então nós observamos aqui, que é uma responsabilidade que eles assumem desde a concepção até o fim da sua vida terrena. Nesse entremeio, seja de alguns meses e até muitos anos, 70, 80, 100 anos, esses espíritos protetores estão ao nosso lado, nos acompanhando par e passo, nos assistindo como um pai, como uma mãe que está sempre ali, preocupado para que nós façamos as coisas do modo correto. Então nós ficamos aqui pensando, quantos de nós já passamos por momentos difíceis, momentos de dúvida, de sofrimento, momentos muito difíceis na vida. Quem não passou? Todos, Todos nós. Tendo em vista que nós estamos num mundo de provas e expiações, por isso estamos aqui. Estamos iniciando em breve um mundo de regeneração e nós sabemos que necessitamos de muito apoio. Necessitamos da ajuda de amigos e nem sempre encontramos esse apoio. Muitas das vezes por culpa nossa mesmo, que nos fechamos e não deixamos que amigos do plano físico, muitas vezes da própria família, nos ajudem. Então, irmãos, quantas boas sugestões nos foram dadas por aqueles que nos acompanham na nossa romagem terrestre, aqueles que se apercebem das nossas aflições e, na maioria das vezes, movidos pelo orgulho, nós recusamos essa ajuda, dizemos não. Às vezes somos até agressivos com quem nos quer nos ajudar, Não te mete na minha vida, deixa que de mim eu cuido, Muitas vezes nós reagimos dessa forma, não aceitando, porque o orgulho ainda está muito forte dentro de nós. Então, quantos de nós, na condição de pais, tios, padrinhos, quem sabe até de avós, foi muitas vezes ignorado ao procurar orientar um ente querido? Com certeza, E aqueles que se enquadram nessa condição aqui citada,
viveram experiências que resultaram em dor e sofrimento, e por isso sentem-se com autoridade suficiente para aconselhar a quem precisa. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, esses que nós queremos ajudar não nos ouvem. Na verdade, às vezes até ouvem, mas não escutam. Então, como entender isso, né? Ouvem, mas não escutam? Nós fomos buscar lá no dicionário Aurélio uma definição para essas duas palavras, e ele define da seguinte maneira: ouvir. Ouvir significa entender ou perceber os sons pelo sentido do ouvido e da audição. E sobre escutar, ele diz: ouvir com atenção e ter a consciência do que está ouvindo. Por exemplo, eu posso estar ouvindo o canto dos pássaros lá fora nesse momento, posso estar ouvindo o barulho de carros passando ali fora, o ruído das crianças que estão retornando da escola, alegres, felizes, mas eu escuto nesse momento o palestrante, o que ele está falando. Então esse é o sentido de escutar. Ouço os barulhos ao redor, mas escuto aquilo em que concentra a minha atenção no que realmente me interessa. Por essa razão do nosso tema: escuta o teu protetor espiritual. Escuta o que ele está dizendo para você agora mesmo. Não nos enganemos. Cada um de nós tem um companheiro do lado. E esse é o nosso protetor espiritual. Ele não se arreda do nosso redor. Viemos, ele está junto no nosso carro, senta aqui conosco, a menos que nós recusemos essa ajuda. Em respeito à nossa privacidade, ele se afasta. Mas nós não queremos isso, né? Quem quer o pai e a mãe longe de nós? Só um filho que é muito rebelde, não gosta dos seus pais. Mas geralmente nós queremos estar perto dos nossos pais e muito mais perto do nosso protetor espiritual, que sempre quer o nosso bem, o melhor para nós. Assim podemos perguntar, né, quem de nós já não passou ou está passando por alguma provação? Quem não tem dúvidas em resolver alguma situação que já se arrasta por muito tempo? Quem não precisa de apoio? Quem não precisa de consolo? Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Ela tem a sua base filosófica e nós sabemos disso pelas leis de causa e efeito. Ela traz a sua ligação maior com Jesus através da caridade que ele nos ensinou. De que maneira? Pela prática do bem. Prática constante e perene. Algo que construímos, mas que muitas vezes perdemos pela falta da nossa base de sustento, pela falta de apoio. Então, lá no Livro dos Espíritos, nas obras póstumas, também na Gênese, nessas 3 obras, Kardec fala exatamente sobre essa questão do protetor espiritual, que alguns também chamam de anjo guardião, um anjo designado por Deus e que tem a incumbência de cuidar de cada um de nós. Esse anjo, o anjo guardião, o protetor espiritual, ele foi um ser humano comum, como todos nós, mas que conseguiu, através da sua trajetória de escolhas, caindo, levantando, se aperfeiçoar e se elevando moralmente a uma condição que nos permite receber dele orientações. Assim, segundo Kardec, nós temos de nos aproximar dessas entidades, desses guias espirituais que podem nos aconselhar para o bem e que podem nos trazer coisas muito positivas, porque estão numa escala espiritual bastante acima da nossa. E uma vez assumida essa responsabilidade, esse anjo guardião, esse protetor espiritual não abandona o seu tutelado. Em alguns momentos até se afasta, porque nós temos o uso do nosso livre-arbítrio. Mas se afasta porque ele quer? Não, porque nós pedimos que ele se afaste pela nossa maneira de pensar, pelas nossas ações.
Então eles estão ligados a nós, segundo a doutrina espírita, já bem antes da nossa reencarnação, nos acompanhando no nosso planejamento reencarnatório, nos orientando sobre como vamos conduzir os nossos passos. E por estarem ao nosso lado antes de reencarnarmos, eles conhecem os nossos defeitos, as nossas falhas, as necessidades que teremos no corpo físico para o progresso espiritual. Por isso eles estão junto de nós desde o nascimento e ao longo de toda a nossa vivência terrena, nos abençoando, nos protegendo e inspirando bons pensamentos. E por estarem ao nosso lado, permitem as nossas escolhas, mas o nosso protetor espiritual não escolhe por nós. Eles nos orientam e estudam conosco as possibilidades de nos erguer. Eles não dizem para a gente, faça isso ou faça aquilo, porque senão eles estariam interferindo diretamente nas nossas decisões, de forma que nós não aprenderíamos nada. Mas nós não devemos nos enganar, não devemos entender o nosso protetor espiritual como se fosse uma babá que cerca a criança de todos os cuidados, porque se fosse assim, ninguém mataria uma pessoa, ninguém roubaria, ninguém mentiria, porque o anjo guardião, protetor espiritual, não permitiria isso. Essas decisões cabem a nós, as nossas ações. O nosso protetor espiritual não chancela as coisas erradas, não aprova isso, não pode aplaudir essas coisas. Mas, em nome do respeito ao nosso livre-arbítrio, ele nos deixa agir na certeza de que depois da nossa ação teremos de suportar o peso das nossas reações. Então, suavemente, eles nos trazem sua mensagem de amor aos nossos ouvidos. É mais ou menos como aquela voz da consciência que nos fala, não vá por esse caminho, porque você vai se machucar, mas por escolha minha, e muitas vezes até por gostar dos meus erros, eu insisto e me desvio dos caminhos corretos. E todas as vezes que eu me afasto do caminho do bem pelas escolhas erradas, eu sofro as consequências. Por isso é justa a minha dor, o meu sofrimento. Para quê? Para que eu aprenda na dor e no sofrimento. Então, nas oportunidades que eles têm de nos aconselhar, pela nossa rebeldia, nós nos afastamos dos conselhos que eles nos dão. E por isso eles se afastam, se retiram. Não nos abandonam, absolutamente, porque eles assumiram essa responsabilidade. Foram indicados por Deus e por Jesus e estarão conosco todo o tempo até o fim da nossa existência. E como foi falado aqui na resposta dada a Kardec, até no mundo espiritual. Mas eles se afastam apenas para que nós possamos, através das nossas escolhas, decidir o que queremos. Se é permanecer na dor, no sofrimento, na angústia, na dúvida, na vida desregrada, ou por outro lado, seguir uma vida reta de alegria, de bondade e de bom ânimo. Às vezes a gente está chateado por uma situação, e é natural que isso aconteça. Talvez um projeto que eu estou executando, uma coisa que eu quero realizar, mas que não deu certo, e a gente se sente frustrado, não é mesmo? Fica chateado. Mas é normal isso. Mas se eu ficar relembrando do que não deu certo, eles virão nos inspirar com boas ideias, mostrando novos caminhos. Quantas vezes nós vamos deitar, repousar a nossa cabeça no travesseiro à noite, chateado porque alguma coisa que nós tentamos resolver aquele dia não funcionou, não deu certo, e parece que não vamos conseguir. E no outro dia, quando acordamos, do nada aquela solução vem para nossa mente. Por que acontece isso? Porque durante o repouso físico, o espírito foi auxiliado pelo protetor espiritual
nos inspirando as respostas para as nossas dúvidas, para os nossos problemas. Então eles nos mostram os caminhos que devemos seguir. Nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós temos que ter ouvidos de ouvir, nós temos também que ter ouvidos de escutar. Eu chamo por Jesus na estrada da vida, essa estrada que é bela e que é bonita. Vocês também têm a estrada da vida, todos nós temos a nossa caminhada, a estrada da nossa vida. E esse é o caminho que nós temos de percorrer para a nossa ascensão espiritual. O nosso progresso moral e espiritual, e muitas vezes ele é tão difícil, tão complicado, não é verdade? Mas a vida é tão bonita, irmãos. E a gente não escuta aqueles conselhos que nos dizem: vá por esse caminho, que é um caminho verde, um caminho bonito, lindo, vá por ele. Mas a gente não quer. A gente quer o outro, o caminho das pedras. E é por isso que nós tropeçamos seguidamente. Pela desobediência, pela rebeldia, pelo orgulho, pelo egoísmo. E nós pagamos um preço alto por isso. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, relata-nos que no terceiro dia, após a morte de Jesus, 2 dos seus discípulos viajavam de Jerusalém para Emaús. Um desses discípulos era Cleopas. Então, enquanto eles caminhavam e conversavam sobre coisas que tinham acontecido, o próprio Jesus se aproxima deles, começa a andar com eles, porém os dois não reconheceram o mestre. Então Jesus pergunta para eles, sobre o que vocês estão conversando? Então eles param e, com muita tristeza no olhar, Cleopas olha para Jesus e disse: será que você é algum estrangeiro que vive sozinho em Jerusalém e não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? As coisas relacionadas com o julgamento, o sacrifício e a morte de Jesus. É disso que eles se referem. E a viagem prossegue, e quando se aproxima a noite, os 3 resolvem parar numa estalagem, que hoje nós chamamos de pousada, seria mais ou menos o equivalente. Em dado momento eles se reúnem para fazer a refeição, e aí dessa refeição tem um pedaço de pão que os 2 entregam para Jesus, sem saber quem ele era, e pedem então que ele faça uma prece e reparta o pão para cada um. E eles observam que ao fazer a prece de agradecimento, das mãos de Jesus saem luzes lindas e maravilhosas. E é nesse momento então que um olha para o outro num misto de alegria e espanto e vê que Jesus estava com ele. Depois disso, então, Jesus desaparece, segue seu caminho. Na sequência, esses 2 seguem a viagem e, ao chegar em Jerusalém, relatam aos demais discípulos tudo o que presenciaram e os conselhos dados pelo Mestre. A nossa vida, irmãos, é uma longa caminhada, e nessa caminhada muitas vezes ficamos indecisos, sem saber a direção certa a tomar. Talvez Cleopas e o seu companheiro estivessem nessa situação. Jesus havia sido crucificado, estava morto, não havia ainda aparecido para o grupo, e eles estavam como que sem chão, perdidos pelo desaparecimento do seu líder. Então são nesses momentos de indecisão que nós encontramos na estrada da vida que Jesus se apresenta para nos guiar. E aí, será que nós temos a perspicácia para enxergar a sua mão orientadora? Ou seja, eu recorro ao Mestre Jesus no momento de dificuldade, buscando ajuda? Eu recorro ao meu instrutor, ao meu protetor espiritual, pedindo auxílio? Tenho humildade suficiente para isso? Ou eu sou orgulhoso e digo, não preciso de ajuda, eu resolvo os meus problemas sozinho? É uma questão para avaliar, para pensar, para meditar, para chegarmos à resposta.
Por isso, escute os conselhos, se permita essa oportunidade, chame Jesus, deixe que o seu espírito escute essa voz redentora que traz a paz para o seu coração, traz alegria e, sobretudo, esperança. Peça por você e por aqueles que tornam tão difícil a sua aproximação. Geralmente na nossa vida nós temos os nossos algozes, né? Aquelas pessoas que a gente não consegue encostar porque dá atrito. Pode ser no lar, pode ser no trabalho, pode ser no dia a dia comum. As pessoas que nós temos a dificuldade para se aproximar. Então, entre você e o seu algoz existe uma longa distância. E na maioria das vezes, sozinho, nós não conseguimos essa aproximação. E é por isso que Deus nos permitiu esses anjos maravilhosos, que estão inclusive ao nosso lado, convidando-nos para uma reflexão serena, para abrir os nossos ouvidos, para escutar a voz que vem dos nossos benfeitores, a voz que vem do mais alto, a voz que orienta, mas não só escutar, como também segurar nas suas mãos e seguir a nossa caminhada no dia a dia. E aí você pode estar perguntando, como eu posso ouvir a voz desse benfeitor? Nós precisamos aprender a fazer silêncio íntimo. Nós estamos vivendo numa época em que nós não conseguimos fazer silêncio mental. Essa questão foi muito debatida no nosso grupo, 4 estações, que nós estamos analisando a questão da meditação e a necessidade de se voltar para o interior. Mas nós não conseguimos fazer silêncio íntimo, nos acostumamos culturalmente ao barulho, ao tumulto, e isso dificulta o contato com o nosso protetor espiritual. Então nós precisamos silenciar os nossos barulhos internos. Os orientais costumavam dizer que a nossa mente ocidental é semelhante a um macaco louco que pula de galho em galho. E é assim mesmo, já perceberam? Nosso pensamento está a mil, o tempo todo pensando em muitas coisas. Nós pensamos em várias coisas ao mesmo tempo, e isso regula a nossa capacidade de concentração. Por isso é preciso exercitar o silêncio íntimo. De que forma? Desligar o celular é uma delas. O celular é uma arma poderosa, pode nos auxiliar, mas também pode muito nos atrapalhar. Desligar o celular, talvez a campainha da porta da nossa casa, desligar o rádio, desligar a TV, e fazer durante um tempo o exercício da reflexão. Pensar nos quadros bons da natureza, nas coisas que nos sensibilizam, que nos comovem, e assim gradativamente nós vamos aprendendo a nos concentrar. E através desse exercício vamos então estabelecer uma ponte com o nosso protetor espiritual. É preciso fazer isso. Se não deixarmos a nossa mente ocupada todo o tempo, muito dificilmente ele se aproximará. Nós precisamos estar conectados com ele. E sabemos que no começo não será fácil essa concentração aqui sugerida, haja visto que nós estamos acostumados ao barulho. E o menor ruído será o suficiente para distrair-nos. Porém, sempre que o pensamento permaneça, retorne e recomece a pensar naquilo que era o alvo da sua atenção. O tempo vai passar e nós vamos aprender gradativamente a ficar mais tempo em silêncio, ouvindo a voz do infinito. O sábio Pitágoras estabeleceu que o universo tem uma harmonia, o universo tem uma sinfonia. E nós precisamos aprender a ouvir esse som do universo. E quando tivermos dominado essa arte, aí sim conseguiremos estabelecer essa ponte mental com o nosso protetor espiritual. E, em consequência disso, as ideias fluirão. Surgirão muitas e muitas ideias, soluções, paz interior e a certeza de que realmente estamos no caminho certo. Assim, irmãos, finalizando a nossa exposição, vamos ver como os Espíritos respondem à questão 495
do Livro dos Espíritos, que com sublimes palavras nos estimulam a crença em nosso anjo da guarda, porque é ele quem nos fala mais diretamente ao coração. Então, lá nessa questão 495, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Falamos há pouco sobre isso, né? Ao que eles respondem: é uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiões. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos serão superiores, que são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre essa terra. Não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou juntos de vós e eles estão por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, ele estará convosco. Nas prisões, nos hospitais, nos lugares de devassidão, a solidão, nada vos separará desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os mais sábios conselhos. Deveríeis conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Interrogai vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não penseis em esconder-lhe nada, porque eles têm os olhos de Deus e não podeis enganá-los. Observaram? Nada que nós fazemos fica escondido. Às vezes pensamos que ninguém está vendo. Talvez não, espíritos encarnados, mas o nosso anjo protetor está vendo e vai nos cobrar depois, certo? E continua dizendo: aqueles que pensam ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas, estando a vários milhões de léguas de vós. Para vós, ou melhor, para nós, o espaço não é nada. E vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Cada anjo guardião tem seu protegido, sobre o qual vela como um pai vela sobre seu filho. E é feliz quando vê no bom caminho e sofre quando seus conselhos são menosprezados. Não temais em nos fatigar, olhem só, não temais em nos fatigar com vossas perguntas. Estejais, ao contrário, sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. De quem são essas palavras? Nada mais, nada menos de que São Luís e Santo Agostinho, espíritos iluminados e de alta envergadura. Então, irmãos, com essa conclusão, com essa leitura, nós aconselhamos a fazer um desses conselhos motivo para as nossas meditações. E por isso nós agradecemos a atenção, a presença e o carinho de cada um de vocês. Muito obrigado, que Jesus seja a nossa luz e o nosso